Queridos, então nós vamos para esse terceiro momento do nosso seminário. Nós vamos falar, vou pedir para projetar aí ok? Nós vamos falar sobre os impactos na vida espiritual, né? O uso de telas e o impacto na vida espiritual. Ok? Acho que o meu passador aqui não está funcionando. Talvez, Júnior, se não estiver funcionando daqui, se você puder me ajudar aí, a gente vai caminhando. Então, queridos, a gente pode... Isso, perfeito. Então a gente pode se perguntar, né? Será que existe relação entre o uso de telas, a exposição a esses dispositivos, principalmente o celular, e a vida espiritual? Será que existe alguma conexão? Será que existe algum estabelecimento que a gente possa fazer entre essas duas instâncias? Na verdade, queridos, o celular é inerte. A internet é inerte. É um meio, é uma facilidade que vai ser boa ou ruim de acordo com o uso que nós dermos a ela. E aí é que vem o grande alerta, querido. Enquanto eu estava preparando essa fala, eu me lembrei de uma fala de Jesus. Jesus tinha algumas pegadas oftalmológicas muito interessantes. Certa vez Jesus vira e diz assim: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Olha que interessante. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, quão grandes trevas serão. Com que nós temos enchido os nossos olhos? O que nossos olhos têm visto quando contemplam as telas? E nesses minutinhos finais que nós temos, porque a gente quer tempo aí para as perguntas, para ouvir vocês, para dialogarmos, nesses minutinhos eu quero rapidamente refletir esses aspectos com você. Olha só, você já pensou, se a gente fosse fazer um balanço, qual é o saldo que normalmente nós temos visto da relação das pessoas com as telas? Já parou para pensar nisso? Do que tem vindo do que denota, o que sobra nessa relação com as telas? Discórdias. Quanta confusão começa na telinha de um celular. Já parou para pensar, gente? A Aninha pode dar 1000 exemplos para você a respeito disso, a partir da comunidade escolar, mas infelizmente isso não é uma propriedade da comunidade escolar. Quanta confusão começa na tela de um celular. Muito bom. Prostituição. Quanto conteúdo pornográfico, né? Ainda ontem nós tivemos uma atividade, uma operação da Polícia Federal deflagrada aqui na nossa região por conta de distribuição de material pornográfico, e o que é pior ainda, infantil, através de dispositivos eletrônicos. Corrupção material, perda de valores, bullying, traição nas mais variadas relações, não apenas na conjugal, mas aqui eu quero dar um destaque para a relação conjugal, gente. É impressionante quantas vezes uma traição não é patrocinada através da tela de um dispositivo. Ansiedade. Nós, naquele levantamento que nós fizemos, naquela pesquisa que eu mostrei para vocês, na cooperação da PUC com a Ryerson University, é impressionante, gente, a taxa de positividade que veio nas ferramentas que a gente aplicou para medir ansiedade naqueles alunos usuários de tela. Estresse, a irritabilidade, alterações de humor, né? Oscilações de humor, as distimias, depressão. Aqui eu quero dar um destaque rápido. Existe uma associação
atenção para isso, entre as demais formas de adicção, ou seja, entre as demais formas de dependência, a partir de dependência da tela. Em outras palavras, a dependência de tela chama dependência de game, chama dependência de álcool, chama dependência de tóxicos, gente, isso é bem sério. Então, a gente tem hoje uma entidade que rapidamente caminha para ser caracterizada pela Organização Mundial de Saúde, já tem grupo de estudo para isso, como uma entidade nosológica, ou seja, como uma doença. Vai estar tipificado lá no DSM. Muito bom, que é a dependência digital. A Aninha já falou um pouquinho sobre isso, eu quero rapidamente tecer só 2 comentários para falar de dependência. Primeiro, o uso excessivo de telas, pessoal, hoje é comparável do ponto de vista dos seus mecanismos bioquímicos e do seu resultado ao uso de droga, de tóxico. É isso mesmo que você ouviu. Os mecanismos bioquímicos, a recompensa, o prazer que vem dele é o mesmo mecanismo. Por isso que uma chama a outra. Daqui a pouco já não é mais o bastante estar na tela, o indivíduo quer mais. Aí vai para o álcool, aí vai para as drogas. Então, é muito perigoso isso, a gente vê cada vez mais a dependência. Então, aquele indivíduo que não consegue se reprimir, se controlar, sem a conectividade. É aquela condição em que o comportamento compulsivo pela conexão gera ansiedade, depressão, inabilidade social. Isso é bem importante. E aí existe um contexto para que a gente caracterize essa síndrome, né? Ansiedade, angústia, tensão emocional, taquicardia, tremor, suor excessivo, alterações respiratórias, um quadro que inclusive lembra a própria crise do pânico. Então, há uma dependência, há uma conexão interessante entre a dependência patológica digital e uma inadequação comportamental social, ou seja, o comportamento de dependência serve como sinalização para um contexto de transtorno de base. Isso é outro detalhe muito importante, pessoal. Existem hoje várias ferramentas. Aqui eu trouxe a primeira ferramenta que foi usada para caracterizar essa dependência. Uma série de perguntas que você faz ao paciente no sentido de medir essa dependência, né? Quanto que se preocupa com a internet, quanto que sente necessidade de usar a internet por um período maior do que planejava, quanto que já se esforçou para controlar ou diminuir o uso da internet sem sucesso, o quanto fica inquieto, mal-humorado, deprimido, agitado por não conseguir conectar-se, quanto tempo fica online, até mais do que pretendia, perde-se relacionamentos concretos em nome de conexão, oportunidade profissional, emprego, profissão. Olha que sério, gente. Mentiras familiares, terapeuta, todas as pessoas do relacionamento por conta de conexão, usa a internet para fugir de problemas. Então, essas ferramentas vão caracterizar a dependência da internet. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, muito séria. O tempo é um bem único. Pensem nisso. O tempo é um bem único. O que nós decidimos fazer hoje à tarde é concorrente com qualquer outra opção. Não dá para você falar assim, dia 13 de abril, vou no seminário Paz com Arqueiros, mas também vou ao cinema no shopping. Ou um ou outro. É disso que a gente está falando. Então, muito do que a Aninha falou passa por essa direção. O que nós temos preferido fazer com o nosso tempo, com esse bem? E olha só, mais tempo nas redes sociais, menos tempo de oração. Mais tempo na internet diante do celular, menos tempo de meditação na palavra. E posso ser bem grosseiro? Não se engane que você está fazendo leitura bíblica na tela do celular, não, porque isso não é assim. Você até pode começar na tela, mas o primeiro pop-up que sobe, sabe aquelas notificações? Foi. Você já esqueceu da palavra de Deus. O uso de telas leva à desagregação relacional com pessoas e com o nosso Deus. Portanto, um impacto diretíssimo na
questão da rede social. Então, a gente precisa de entender que o celular, a internet, elas são fontes de distração. Até um determinado ponto, bacana, legal ter uma distração. Mas quando a distração virou perda de foco, cuidado com isso, que agora vai impactar na sua vida espiritual. Nós não podemos perder o nosso foco. Veja o que a palavra de Deus nos diz: foco constante na sua palavra, foco constante no crescimento espiritual, foco constante no tempo de oração, foco constante no tempo da meditação na palavra de Deus. O tempo é único, não dá para modificar. E sabe o que é mais, gente? A gente pega esse imediatismo que a Aninha comentou e quer transferir esse imediatismo para a vida espiritual. Então, se eu não tenho milagre instantâneo, essa vida espiritual não me serve, esse relacionamento com esse Deus não me serve. Eu quero Deus com a mesma instantaneidade que eu encontro na internet, com a mesma rapidez das minhas telas. Então, esse Deus que não me atende numa oração momentânea, porque também perder tempo orando, não, oração instantânea, né, gente? Tudo rápido. Está percebendo isso? E a gente vai se impregnando disso e não observa. A superficialidade das relações, a gente traz essa superficialidade, da cultura da superficialidade para a nossa relação com Deus. O aprender da vida cristã tem sido trocado, sabe pelo quê, gente? Por saber onde a informação está. E isso na vida cristã não serve. A gente já faz isso no senso comum. Eu sinto isso nos meus alunos. Eles não querem mais aprender, eles querem saber onde a informação está, para quando precisar eles pesquisarem. E fala isso na nossa cara ainda. E a gente traz isso para a vida cristã. Deus e o hedonismo da rede, a gente precisa pensar nisso. É um pouco do que a Aninha falou. Todo mundo lindo, maravilhoso, modelo perfeito, focado no eu. A gente está trazendo isso para a nossa relação. Então agora eu sou um mandão diante de Deus. A maravilhosa população dos perfis virtuais, né, nos engrandece, nos ufana, e nós perdemos a humildade, nós deixamos de ser quem nós somos diante do Senhor, em nome dessa cultura dos falsos perfis. Não tem ninguém feio na internet, rede social de feios não existe, né? É curioso isso. O narcisismo, então, virtual, denegrindo a relação com Deus, o consumismo positivista, esse aqui, você precisa denotá-lo. Há tanto positivismo nas redes que nós começamos a consumir isso. Então, todo mundo tem que ser vitorioso, todo mundo adoeceu, tem algo errado. Não que eu esteja aqui defendendo que você vai viver doente, não. Mas presta atenção, só positivismo, só coisa boa, só para cima, só conta bancária, só carro de último modelo. Será que essa é a vida que Deus deu para você? O poder retórico do ódio nas redes sociais. Isso aqui é importante. No intervalo, o irmão Eliseu compartilhava exatamente isso aqui. Ele estava dizendo de um familiar que chegou em casa com conceitos doutrinais totalmente deturpados. Ele disse: onde foi que você encontrou isso? No TikTok. Mas quem é a pessoa do TikTok? Não sei. Qual é a igreja dela? Não sei. Mas o que ela fala eu aprendi. Vocês viram naquela tela que eu mostrei o poder do TikTok, gente? Nada contra o TikTok, não é? Mas é impressionante, a gente precisa parar para ver isso. Então, o seu influencer passa a ter mais influência do que o seu pastor, ou do que está escrito na sua Bíblia, o que é pior ainda. Muito bem, John Piper escreveu certa vez uma coisa interessante. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era falta de tempo. O relatório do seu celular, dizendo o que você fez com ele, será uma prova de que você tinha tempo para orar, sim. Você tinha tempo para a palavra de Deus, sim. Foi a sua opção. Lembra que o tempo é único. Muito bom. Então a gente vai mudando as nossas escalas de valores. Quer ver? Qual é a sua primeira providência quando acorda? É checar suas redes sociais, afinal você precisa estar conectado com o mundo, você precisa saber o que está acontecendo com seus amigos, ou será que ao invés da notícia do mundo eu precisaria de um renovo espiritual? Ou será que ao invés de saber o que aconteceu com os meus amigos, eu precisaria de ter um contato com o meu amigo maior e um tempo de meditação com o Senhor? E aí, gente, eu acho que esse é um ponto
extremamente importante. A palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas todas serão acrescentadas. E ainda ensina que atrás de um ídolo, e ídolo é qualquer coisa que nós colocamos em primazia, que nós damos honra. Sabe o que a palavra de Deus ensina? Que vem um demônio e se apropria daquele ídolo para receber a honra que você está dando para aquilo. Nós tratamos com tanto esmero, com tanto valor, com tanta honra, com tanta distinção o nosso celular, que é um verdadeiro altar diante dos olhos. Isso aqui é tão sério e profundo que daria uma palestra inteira. Eu só quero provocar que você pense nisso. É muito sério. Muitas vezes nós temos um altar de um ídolo diante dos nossos olhos. E esse é um recado que o Senhor está trazendo para você hoje. Como é que está a tua relação com o celular? Como é que está a tua escala de valores? Será que realmente Deus vem em primeiro lugar na sua vida? Ou será que a gente tem colocado o celular, por exemplo, à frente de valores como Deus? Então, eu finalizo, pelo avançado da nossa hora, eu finalizo com essa reflexão. Além do alerta do altar diante dos nossos olhos, há um outro detalhe que a gente não está percebendo. Lembra aqueles marionetes? Aquele soldadinho de chumbo que a Aninha brincou, que os adolescentes e crianças do TikTok agora vivem repetindo, e o que é pior, os adultos também. Nós estamos recebendo com muita naturalidade as ondas de comando, as falas de comando que vêm pela internet, que vêm pelo nosso celular. É por isso que a gente está lá todo, eu não sei nem imitar, né? Sou todo duro, ainda bem. Não é? A gente está lá na naturalidade e acha que tem que fazer, isso contamina todo mundo. Olha, deixa eu dizer para você, o mundo está logística e culturalmente com o estabelecimento da internet e do celular prontinho para a instalação do reino do anticristo. A gente vai achar até natural. Pensa nisso. Quem é que te manda? Como é que está a sua escala de valores? Que espaço Deus tem de fato, de verdade na sua vida? Porque não tenhamos dúvida, gente, o uso de telas, o uso excessivo, o uso inadequado, pode ser um problema e um problema muito sério na sua vida espiritual. Que esse seja um alerta para todos nós, que esse seja um alerta que fale alto em nosso coração. Cada um desses detalhes aqui que eu passei de en passant por conta do nosso horário, são pontos de grande profundidade para a nossa reflexão. Que o Senhor fale aos nossos corações, queridos. Que o celular e a mídia, que o celular e a internet sejam sim oportunidades de alargarmos as estacas do reino e não de sermos vitimados do sistema. Isso é sério. Que Deus nos abençoe, queridos.